Começa agora Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, para enfatizar ações da entidade e fomentar a cultura. Produção ICPA, edição Natiele Drese. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Com imenso entusiasmo, iniciamos a edição de 15 de março do Raízes da Germanidade. Saudando a todos que nos acompanham na manhã ou na tarde desse domingo. Que alegria saber que a senhora e o senhor, a amiga e o amigo, dedicam meia hora de seu dia, de seu domingo, para acompanhar o Raízes da Germanidade. Esse programa é muito importante para o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo. Esta entidade tão cara, tão preciosa para a comunidade agudense, para a comunidade regional, sob o ponto de vista histórico, cultural e turístico, e também para a germanidade enquanto processo de pertencimento, para ser um elo de maior ligação ainda das pessoas que descendem da imigração alemã ou que se interessam por processos migratórios, por composição antropológica e também sociológica dos povos, de onde vêm, como são e por que são como são. Todos aqueles que se interessam por estas nuances da vida têm no Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo um importante veículo de difusão de saberes, informações e cultura. Seja bem-vindo, que alegria estarmos juntos! O programa de hoje tem duas atrações importantes. A antropóloga e professora e doutora Alice Bender fala sobre uma jornada literária realizada em fevereiro em Santa Cruz. Raízes da Germanidade e o ICPA estavam convidados para participar deste evento em fevereiro. Entretanto, por razões diversas, não foi possível. Lamentamos, pois perdeu quem lá não compareceu. E por que é importante apresentar esta jornada literária? Para que nós tenhamos claro que é importante, muito importante, revisitar vivências de pessoas que são marcos para determinadas posturas, sobretudo, nesse caso da germanidade, para as vivências de germanidade. De Alice Bender, que está sendo e se confirma cada vez mais como colunista e como comentarista já há muitos anos, como professora, como difusora e estudiosa da germanidade, o quanto é importante conhecermos melhor nossas raízes. Daí é importante, então, conhecer o que acontece numa jornada literária que tem este foco. E Raízes da Germanidade tem imensa alegria em contar com as participações constantes e sempre edificantes de Alice Bender. Bem, hoje não temos tempo para muita conversa, porque temos dois arquivos muito importantes a serem compartilhados. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, patrocinado por Isa Ruth Schmitz, Anélia Dahlmeier e Aldo Alberto Wilhelm, e pelas empresas Olaria Golds, Dikov Alimentos, Funerária e Marmoraria Persky e Cibele Companhia Limitada. Essas empresas são importantes. Vamos ouvir o que fazem para o desenvolvimento de nossa comunidade. Para construir ou reformar em alvenaria, tijolos Olaria Golds. Décadas de experiência, qualidade no produto, agilidade na entrega, facilidade na transação. Tijolos Olaria Golds, dá conta do recado. Estrada Municipal Armando Golds, quase esquina com a Rodovia do Imigrante, em Agudo. Contato 55 999 26
0420. Em algum momento poderão ser necessários, e quando isto acontecer, confie em Persky Serviços Funerários. Trâmites de documentos, urnas funerárias, capelas velatórias, translados, cremação, lápides e túmulos. Tudo na Persky. Também pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam a sua residência. Qualidade em produtos, agilidade em serviços, atendimento e negociação. Funerária e Marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente 559-9622-4283. Dikov Alimentos. Adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e região, e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras da fronteira gaúcha, Dikov Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico e apoia a cultura. Quer qualidade em sua mesa? Rei Arthur. Conheça mais em www.dikov.com.br. Cibele e Companhia Limitada, tradição e experiência, serviço do agro, com conceito regional em serviço de mecânica, de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibele e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fone 559-9993-2586. Falava que não há muito espaço para conversa, porque nós queremos compartilhar informações importantes e vamos ouvir inicialmente Lici Bender falar sobre a já anunciada Jornada Literária de Santa Cruz do Sul. Schönen guten Tag, liebe Kulturfreunde. Bom dia aos amigos da cultura. A Academia de Letras de Santa Cruz do Sul se uniu junto com o Colégio Mauá no dia 11 de fevereiro e promovemos uma noite literária com o tema Fios da Memória. O professor e escritor Henning Fülbia, de Berlim, e eu apresentamos textos de vivências passadas e o livro Memórias Licianas. Henning e eu nos conhecemos desde o tempo em que ele era Fachberater, consultor para a língua alemã em escolas do Rio Grande do Sul, e eu lhe havia enviado o meu livro de memórias. Henning também já havia produzido textos sobre o seu passado, e em nossas trocas de correspondência, nós chegamos à conclusão de que nossas histórias de vida apresentavam vivências de algum modo parecidas. O nosso passado fora marcado por vivências com diferentes línguas. Ele na Alemanha e eu em Santa Cruz. Foi assim que surgiu a ideia de uma noite literária, com textos que falam de nossas memórias e de nossa busca por um lar cultural. Na noite cultural, também Rafael Gessinger e sua filha Ana entoaram magnificamente a música Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, quando o verão não mais estiver distante, do renomado compositor e cantor alemão Konstantin Wecker. Gessinger é muito conhecido por sua coordenação em nível estadual dos eventos de celebração dos 200 anos da imigração alemã no Estado. E hoje ele faz um elogiável trabalho como consultor para a ampliação das relações entre o Rio Grande do Sul e a Alemanha. E ele também mantém um programa de rádio que se chama Geist, voltado para a cultura e música pop-rock alemão, e é transmitido em 3 emissoras, a FM Cultura de Porto Alegre, Arauto News, aqui de Santa Cruz, e Rádio Imperial de Nova Petrópolis. Também o cônsul-geral da Alemanha, Mark Oliver Bogdan, atendeu nosso convite e engrandeceu o nosso evento com sua honrosa participação. Entre outras questões relevantes, o cônsul falou da importância das relações com a Alemanha e a presença da língua alemã. Enalteceu os textos de minha coluna no jornal Gazeta do Sul, que trazem particularidades da Alemanha e aproximam a Alemanha com o Brasil. Falou também da leitura de meu livro de memórias que traz o passado de uma descendente de alemães. Também o prefeito Sérgio Moraes e a esposa prestigiaram o sarau. Em sua fala, o prefeito lembrou seu passado de como vivenciou a presença alemã
aqui em Santa Cruz. E Graci Hartemin, a minha filha, apresentou músicas entre os intervalos dos textos literários. Graci Hartemin, ela toca handpan. Handpan e os vídeos de Graci Hartemin, minha filha, estão disponíveis também no YouTube. Soweit für heute, liebe Freunde. Permaneço por aqui und ich grüße euch ganz herzlich. E eu os abraço fraternalmente e desejo a todos tranquilo e gostoso final de semana. Lissi Bender, aus Santa Cruz do Sul. Muito, muito obrigado, professora Lissi Bender, por sua participação.
O ICPA tem a alegria de registrar que lá em janeiro acolheu a visita de um outro grande pesquisador, escritor de muitos livros, 28 publicações sobre germanidade, sobre genealogia, sobre comunidades germânicas no Brasil afora, e presidente da FECAB, Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, Felipe Kuhn-Braun. Pois bem, a ele foi feita uma pergunta: o quanto a germanidade pode ser considerada vetor, em que medida ela é importante, foi importante, está sendo importante no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir esse trecho da entrevista colhida para Raízes da Germanidade. A participação da indústria, dos saberes, da herança de trabalho, da herança científica e da contribuição para o desenvolvimento da agricultura e de tantas atividades dos alemães no Rio Grande do Sul é um dos fatores que dita, em parte, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul? Bem, Paulo, eu quero agradecer estar aqui no programa com você, com vocês, com então as pessoas que escutam, os ouvintes. Eu fiquei muito feliz com a receptividade de todos vocês, da tua esposa, presidente, né, do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, a Rosângela Rode Wilhelm, e a sua filha que nos acompanhou, a Lisiane Isabel Dreves, ao Romar, que nos trouxe até aqui, ao Tiago Agostini, Reichenmacher Agostini, né, que trabalha comigo, que também é uma pessoa que está sempre junto, apoia, ajuda a construir. Então, a gente poder ter vivido esse momento tão bonito junto ao Instituto de Agudo, Instituto Cultural, e poder iniciar essa parceria aí também entre Instituto e FECAB, FECAB Instituto, e entre as pessoas que fazem com que essas entidades, que essas instituições cresçam e se fortaleçam. Bem, a sua pergunta final é muito importante, né, sobre isso que você relatou, né? Indústria, herança do trabalho, científica, contribuição para o desenvolvimento na agricultura. Porque o que acontece? Quando chegaram os primeiros imigrantes de língua alemã em São Leopoldo, em 25 de julho de 1824, 39 pessoas, 33 de confissão luterana e 6 de confissão católica, apenas 1% da população gaúcha sabia ler e escrever. Escola e escolaridade não eram uma realidade do Império Brasileiro naquele período. Não era uma realidade no mundo luso, no mundo açoriano, escravagista, né? Os imigrantes alemães e seus descendentes fundaram em pouco mais de 80 anos 698 escolas comunitárias em todo o estado do Rio Grande do Sul, dezenas de escolas confessionais, primeiro evangélicas, que a gente conhece aqui de confissão luterana, e depois católicas, e depois ainda as luteranas, né? E não é exatamente nesse sentido, né? Porque os católicos chegaram num número significativo naquelas décadas seguintes, né? E a presença dos padres jesuítas de língua alemã a partir de 1849 que ampliaram. Então, quando eu falo até a você e ao caro ouvinte, não quero dizer que os luteranos fundaram as escolas, depois vieram os católicos e fundaram as escolas, depois, né, chegaram os Missuri, né, e fundaram as escolas. Não, houve dentro desse processo, por exemplo, lá numa comunidade que se desenvolveu com ambas as confissões, ali estava sendo fundada uma igreja, uma capela e uma escola católica, uma capela e uma escola luterana, né, uma escolinha, uma igrejinha, e assim foram construindo e assim foram seguindo, mas as primeiras escolas confessionais, pelo grande contingente que vem para cá de luteranos, elas surgem no Vale dos Sinos, por exemplo, o Instituto Rio Branco em São Leopoldo, em 1826, Tiradentes em Campo Bom, em 1822, Pindorama em Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, 1832. Né? Então, elas carregam essa herança pelo grande contingente luterano, que vem no início da imigração, mas também pelo grande, digamos assim, esse protagonismo que ele se inicia aqui, porque as primeiras colônias são no Vale dos Sinos. Né? Então, por isso que as primeiras escolas, os primeiros educandários fundados pelos alemães
são de fato aqui no Vale dos Sinos, né? Então quero reforçar que esse legado de fundação de escolas, a primeira escola de ensino médio do sul do Brasil, de todo o Rio Grande do Sul, de toda Santa Catarina e de todo o Paraná, é o ginásio Nossa Senhora da Conceição, fundado pelos padres jesuítas em 1869 em São Leopoldo. Depois, cujos herdeiros desse famoso ginásio, desse famoso educandário que dura até 1911 em São Leopoldo, é o colégio dos jesuítas, o Anchieta, em Porto Alegre. Então, veja bem, né, como as duas igrejas e depois a IELB elas foram de fundamental importância, né? O povo seria, o Rio Grande do Sul não teria se desenvolvido se não tivesse essa bagagem educacional e cultural. Só que os imigrantes, conforme as condições melhoram, eles procuram fundar sociedades recreativas, né? Você cita também na agricultura, né, os alemães e descendentes, os imigrantes de língua alemã e seus descendentes, eles são de fundamental importância, são as pequenas propriedades rurais, né? O trabalhar a terra, além de ela ser um mato, uma mata, digamos um verde lá, ou um pasto para o gado, ou campo para o gado. Então os alemães trabalham a terra, e junto com isso vem os artesãos, né? O sapateiro, o moleiro, o ferreiro, não tinha mais condições numa Europa vivendo o auge da Revolução Industrial, né? Que afastava as pessoas do campo, que afastava as pessoas do trabalho manual e, por sua vez, as obrigava a ir à cidade e depois a emigrar, né? Porque as condições, sem seguridade social, as condições eram terríveis de habitação, eram terríveis de alimentação, eram terríveis de acesso a condições, né, melhores de sobrevivência, de vida, e eram terríveis no tempo que a pessoa tinha que trabalhar e as condições mais insalubres possíveis, seja em praticamente qualquer fábrica que você pode imaginar na época, dos sapateiros que tinham que trabalhar 18 horas por dia, dos mineiros na região do Saar, das tecelagens do Vale do Ruhr, dos cristais da região da Boêmia. Essas pessoas passavam imagina trabalhar 16 horas por dia. As crianças trabalhavam nas tecelagens a partir dos 6 anos de idade, porque como as mãozinhas pequenas, então eles conseguiam ali tirar, né, com mais facilidade, mexer entre as máquinas, né, mas isso ampliava a mortalidade infantil. Isso é um legado terrível, né, da Revolução Industrial naquele período, o trabalho infantil, né? O trabalho escravo infantil praticamente. Bem, então, quando as condições começaram a melhorar nessas colônias, e demoraram para melhorar, demorou para ter melhores condições, então lá nos anos 70, 80, 90, fundam-se as sociedades recreativas, né? Então, você tem as escolas, aquela máxima alemã, né, muito luterana, mas também alemã, ela se abrange para outras confissões. De fato, assim, onde há uma capela, há uma escola. Onde há uma escola, há uma igreja, né? Então você tem a religiosidade, a herança religiosa, a herança, sim, indústria do saber, do trabalho, né? E a parte cultural, através dessas escolas e depois das sociedades recreativas, o tiro, o bolão, a sociedade de cantos corais, né? E aí você tem também, de fato, com tudo isso, assim, um pilar importante. Quer dizer, isso na verdade são pilares que formam esse desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil, do sul do Brasil, através realmente de todo o trabalho dessa gente, né? Porque no início dos anos de 1900, no início do século passado, 60% do capital, 60% da indústria do estado do Rio Grande do Sul, ela estava na mão de descendentes de alemães. Nos anos de 1880, a produção gerada no Vale dos Sinos era maior do que a produção de São Paulo, industrial, por exemplo. E quando São Paulo se torna a grande potência industrial do país, ela tem uma participação alemã enorme, né, tremenda. Então você tem esse legado deixado pelos
imigrantes de língua alemã e os seus descendentes de forma muito latente, no Rio Grande do Sul e em São Paulo e até em outros estados. Santa Catarina é muito visível, mas as pessoas não falam tanto, mas o legado também dos alemães do Espírito Santo no Rio de Janeiro, não só na capital quanto no interior, em Minas Gerais, em algumas regiões como Juiz de Fora, por exemplo, alguma coisa também na própria Belo Horizonte, né, e inclusive no Paraná, né? No Rio Grande do Sul, é certo que um pilar do desenvolvimento foi a imigração alemã, como em Santa Catarina também. Então, muito obrigado pela participação aqui no programa e seguimos, né, com as pesquisas, o estreitamento de laços e importantes atividades vindouras via FECAB, mas também por este que vos falo, como pesquisador e escritor, buscando preservar e compartilhar esta linda história, do qual compartilhamos parte significativa desse legado, né? Nas pessoas que somos, nas nossas ações e na busca pelas nossas origens. Obrigado, Felipe Kuhn Braun, por sua participação. Nós queremos saudar uma ouvinte nonagenária. Se o ICPA está registrando em março o centenário de uma associada fundadora e patrocinadora do programa, a dona Isa Ruth Schmitz, centenário que comemorará no dia 22 de março, e dela deverá ser colhida uma entrevista para contar um pouco de seu sentimento nesta data tão significativa. Nós temos outra ouvinte atenta, a Mutter Lone Olinda Schumacher Marin, nonagenária, 91 anos, moradora de Porto Agudo, é uma ouvinte do Raízes da Germanidade e nós a saudamos com muito carinho. Por que conhecemos a dona Lone Olinda? Porque nesta semana, Raízes da Germanidade e o ICPA estabeleceram uma fraterna e muito amistosa conversa, um contato muito frutífero com o casal Ingrid Marin e Rainer Dux. Tivemos um tempo muito produtivo de encontro dentro do ambiente do Museu Histórico Pastor Rudolf Brauer, estreitando contatos da entidade com este casal que veio viver em Agudo e que faz também para a cultura, trazendo no ar aqui na Rádio Agudo aos sábados o programa Heingrid. A Ingrid e ao Rainer, fraterno abraço e a certeza de que muitos mais contatos haverão para a construção em comum das coisas boas que Agudo tem e que a nossa cultura merece que sejam partilhadas. A todos, alegria da certeza e expectativa do reencontro no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana, um bom período de quaresma e nos encontraremos logo ali. Paz e bem. Der Walzer der Liebe, der führt uns ins Glück. Der Walzer der Liebe bringt dich wieder zu mir zurück. Musiker klingt leise, du bist mir so nah. Die zärtliche Weise, sie sagt mir, du bist wieder da. Der Walzer der Liebe verbindet uns zwei. Der Walzer der Liebe, der geht für uns niemals vorbei. Wir drehen uns in Kreise, du schmiegst dich an mich. Dann sag ich dir leise, du weißt es, ich liebe nur dich.
Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICBA, volta no próximo domingo, em 2 horários, às 7 da manhã e 5:30 da tarde. Bis am nächsten Sonntag.